O funeral tinha acabado, mas a casa ainda carregava aquele cheiro forte e persistente. Água sanitária, lírios e o leve rastro de fumaça das velas apagadas. Era como uma camada de ar frio que se infiltrava pelas cortinas, pelas frestas do assoalho, pela própria estrutura das paredes. Pensei que, depois de 10 anos cuidando da mãe dele, a camada, finalmente poderia descansar, que aquele capítulo longo e triste da minha vida tinha chegado ao fim. Imaginei que mesmo sem paixão, eu e o Roberto pelo menos envelheceríamos juntos, em silêncio, de mãos dadas. Mas enquanto estávamos sentados à mesa, ele nem olhou para mim. Ficou encarando um prato de petiscos intocado. De repente, soltou: "Vamos nos divorciar. Isso não está funcionando e não vale a pena." 10 anos. Durante 10 anos inteiros, cuidei da mãe dele, paralisada. Nunca dormi uma noite inteira. Nunca assisti a um filme até o fim. Nunca vivi um único dia para mim. E agora, tudo isso, uma década da minha vida, foi apagada com 3 palavras vazias. Não vale a pena. Naquele momento, esses anos pareceram o final de uma piada cruel. Não chorei, não gritei, só olhei para ele e disse com calma: "Tá bem." Ele achou que eu ia implorar. Se enganou. Peguei meu caderno de contas, organizei todos os meus bens e não cedi 1 milímetro. Ele assinou os papéis do divórcio mais rápido do que eu. Peguei o que era meu por direito e saí daquela casa, que eu tinha confundido com um lar, mas que era uma prisão. 1 ano depois, ele apareceu na porta do meu apartamento, desleixado, sem um tostão, chorando, implorando para eu aceitá-lo de volta. Mas a vida não dá segundas chances. Não existe remédio para arrependimento. O dia do funeral tinha sido exaustivo, mas finalmente acabou. Depois de me despedir do último grupo de parentes, a casa ficou mergulhada num silêncio súbito e assustador. Éramos só eu, o Roberto e nossa filha, Camila. O ar ainda cheirava a lírios, desinfetante de hospital, e um leve toque de fumaça das velas, como uma névoa densa que apertava meu peito e dificultava a respiração. Eu me sentia desmoronando, não por cansaço físico, mas por algo mais profundo. Uma espécie de fadiga que tinha se entranhado nos meus ossos, como uma borracha esticada por 10 anos que finalmente arrebenta, flácida e útil, sem forças para se recuperar. 10 anos. Tantas noites, sentada ao lado da cama dela, virando-a, trocando lençóis, encarando a luz da lua pela janela. Eu me perguntava quantas décadas uma pessoa aguenta. Dizem que até uma barra de ferro pode virar uma agulha. Mas meu coração tinha endurecido com os cuidados intermináveis, as palavras duras e os silêncios ainda mais frios. O que eu não percebi era que por baixo dessas cicatrizes, a carne já tinha se desgastado. Camila se aproximou e pegou minha mão com suavidade. A palma dela estava quente, a minha gelada. "Mãe," ela disse baixinho, "você não tá com uma cara boa. Por que não descansa um pouco? Eu cuido de tudo." Camila tinha se formado na universidade há anos e trabalhava como editora de uma revista em São Paulo. Sempre foi atenciosa, quase dolorosamente atenciosa. Ela viu tudo ao longo dos anos, mas não havia muito que pudesse fazer. Dei um tapinha na mão dela e forcei um sorriso. "Tô bem, minha filha. Só cansada", pensei. Agora que ela se foi, talvez as coisas finalmente se acalmem. Esse peso que carrego no peito há uma década já não existe mais. Não, eu ainda me sentia perdida, mas lá no fundo havia um leve brilho de esperança. Talvez o Roberto e eu pudéssemos encontrar algum calor de novo. Talvez os dias que viriam fossem, finalmente, meus. No funeral, Roberto parecia a própria imagem do sofrimento, chorando com o peito arfando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os parentes se agarravam a ele dizendo: "Roberto, você precisa ser forte. Sua mãe não ia querer te ver assim." Para eles, ele era o filho devoto, um homem arrasado. Mas eu vi tudo claramente. Por trás daqueles olhos vermelhos e inchados não havia tristeza. O que vi foi alívio, uma espécie de liberdade silenciosa e culpada. A expressão de quem acabou de soltar um fardo que carregou por tempo demais. Todos diziam que ele era um bom filho. Só eu sabia o pouco tempo que ele passou ao lado dela nos últimos 10 anos.
Não é que ele nunca estivesse em casa, mas sempre tinha uma desculpa. Viagens de trabalho, muito a fazer. Não dava para escapar. Quase sempre, ele escapava para tomar um drink ou ficava em casa para me criticar, me culpando por não fazer o suficiente, dizendo que a casa parecia escura e deprimente. Quando os parentes foram embora, a casa ficou ainda mais vazia, como se uma única tosse ecoasse pelas paredes. Roberto estava no sofá da sala, fumando um cigarro atrás do outro. A fumaça se espalhava pelo teto. Ele não disse uma palavra, nem olhou para mim. Comecei a arrumar as coisas dela em silêncio. Dobrei as roupas usadas, guardei a caneca que ela usava, os vidrinhos de remédio. Cada objeto, tão comum, mas cada um carregava um pedaço de memória que eu não queria reviver. 10 anos. Acordar às 5 da manhã todo dia para fazer purê para ela, lavá-la, trocar fraldas, massagear as pernas, passar pomadas, levá-la para o quintal para tomar sol, acordar várias vezes à noite para virá-la, trocar os lençóis, evitar escaras. Quem poderia entender isso de verdade? Teve momentos em que eu só queria desistir, ir embora, mas toda vez que via aqueles olhos nublados e impotentes me encarando, eu segurava firme. Pensava, ela é humana, tem um coração, e eu também. Acreditava que, se eu desse tudo de mim, Roberto entenderia. Mesmo que ele nunca dissesse, ele sentiria no coração. Eu realmente achava que sim. O jantar foi delivery. Camila pediu algo simples. Nós 3 sentamos à mesa, mas ninguém tinha muito apetite. A sala de jantar estava tão silenciosa que dava para ouvir cada respiração. Sem música, sem tilintar de talheres, só um silêncio pesado e desconfortável flutuando no ar como névoa. Roberto mal tocou na comida. Depois de umas garfadas, largou o garfo e ficou quieto. Lentamente, acendeu um cigarro. A fumaça envolveu o rosto dele, escondendo sua expressão. Parecia que uma parede de neblina tinha se formado entre nós, nos separando em 2 mundos diferentes. Ele ficou ali, em silêncio, por um bom tempo, tamborilando os dedos na mesa. Tique, tique, tique. Como se estivesse ensaiando algo na cabeça. Finalmente levantou o olhar, mas sem me encarar. Os olhos dele desviaram para o exaustor acima da janela, e quando falou, a voz saiu calma demais, controlada, como se ele tivesse ensaiado para esconder qualquer emoção. Lúcia, acho que a gente devia se divorciar. No começo, achei que tinha ouvido errado. Parecia que um enxame de abelhas tinha tomado meus ouvidos, zumbindo tão alto que minha mente ficou em branco. Olhei para ele, esperando, implorando por um sinal de que era brincadeira, um leve sorriso, qualquer coisa. Mas ele não estava sorrindo. Ele falava sério. Fez uma pausa, talvez sentindo que a frase soava fraca, e acrescentou. Quero dizer, a verdade é que o que a gente tinha acabou há muito tempo. Só continuamos juntos por causa da minha mãe. Agora que ela se foi, não tem motivo para a gente continuar se arrastando. Foi como se um raio tivesse me atingido no meio do crânio. Senti um choque elétrico dos pés à nuca. Não era raiva, nem tristeza. Era uma angústia gelada, 10 anos de sacrifício, e tudo o que ele tinha a dizer era que a gente estava se arrastando. Durante uma década, fui como um cavalo de carga. Cozinhei, alimentei, lavei, troquei fraldas, às 2 da manhã, só tentando manter nossa família de pé, e na cabeça dele eu não passava de uma substituta. Agora que a mãe dele não estava mais aqui, eu era só um extra descartável, uma mão de obra gratuita que, com o trabalho concluído, podia ser jogada fora, sem gratidão, sem hesitação. Acabou, pai! Camila bateu na mesa com os hashi, os olhos brilhando de surpresa e raiva. Como você pode dizer uma coisa dessas? A mãe cuidou da avó por 10 anos. 10 anos! Você tem ideia do que ela passou? E agora, logo depois do funeral, você quer o divórcio? Você tem consciência? Roberto se encolheu com o estouro dela, os músculos do rosto se contraindo. Mas, logo em seguida, a expressão dele virou irritação. Ele agitou a mão como se espantasse uma mosca barulhenta. Não se mete em assunto de adulto. Você não entende nada. Mas Camila não recuou. A voz dela tremia de raiva. Não entendo?
Eu cresci nesta casa, vi a mãe aguentar tudo esses anos. Acordar no meio da noite para dar remédio, trocar lençóis, alimentar sua mãe, lavar a roupa dela, massagear as pernas. E você, onde estava? Sabe quantas vezes ela acordava por noite e agora você diz que não tem amor? Cadê essa honestidade há 10 anos? O rosto de Roberto ficou vermelho e ele levantou a voz. Já disse, isso é entre mim e sua mãe, não se mete. Vendo os dois discutirem, senti uma calma estranha, como se um lago congelado dentro de mim começasse a rachar. Pedaços de gelo se partiram e caíram na água escura e parada abaixo. Estava acabado. Respirei fundo, segurando a raiva e a humilhação que apertavam minha garganta. Levantei a cabeça lentamente. Minha voz saiu fria, estranhamente tranquila. Tá bom, eu aceito o divórcio. Roberto piscou. Ele não esperava isso. Provavelmente pensou que eu reagiria como antes, quieta, hesitante, implorando para ele ficar. Qualquer discurso que ele tivesse ensaiado, as justificativas, as acusações, ficou preso na garganta dele. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. O choque no rosto dele durou só um segundo antes de virar cautela. Quase dava para ver as engrenagens girando na cabeça dele. Ela cedeu fácil demais. Deve estar desesperada. Vai ser fácil fechar o acordo. Ele pigarreou e adotou um tom comedido, quase generoso. Bom, se você concorda, vamos simplificar. Como você sabe, a casa era dos meus pais originalmente. Reformamos depois do casamento, mas o título deveria ser meu. Ele bateu o dedo na mesa. Não sobrou muito na conta. Gastamos quase tudo ao longo dos anos. Eu fico com 2/3, você com 1/3. Fico com o carro, afinal, ainda preciso dele para o trabalho. Fez uma pausa e deu um sorrisinho presunçoso, como se esperasse um aplauso pela generosidade. E claro, posso oferecer um apoio extra, 50 mil. Parece justo? 50 mil. Era uma esmola ou ele achava que eu era idiota? Fiquei olhando aquele rosto convencido e calculista, e o pouco afeto que ainda restava evaporou na hora. Não era raiva, nem dor, só nojo. Não disse uma palavra. Levantei, fui até o quarto e abri a última gaveta da minha mesinha de cabeceira. Peguei meu caderno de contas, junto com anos de recibos, faturas e uma cópia da escritura da casa. Voltei para a mesa e joguei tudo na frente dele com um baque. Acha que eu sou burra? Não. Minha voz era calma, mas afiada o suficiente para cortar vidro. Essa casa é propriedade conjugal. O título está no nome dos dois. Se quer dizer que é dos seus pais, vai precisar de um testamento ou prova legal. Abri o caderno e apontei para as linhas cheias de registros escritos à mão. Olha-me aqui. Nos últimos 10 anos, as contas médicas da sua mãe, os gastos com enfermeiras, os suplementos, a faculdade da Camila, a hipoteca, as contas de luz e água. Quais dessas eu não paguei? Sabe exatamente quanto do seu salário foi para onde e quem cobriu o resto. Não te impeço de se divorciar de mim, mas a casa ou a gente vende e divide os lucros. Ou você me paga pelo preço de mercado. Contas bancárias, investimentos, fundos de aposentadoria, tudo dividido pela lei. E os 10 anos que passei cuidando da sua mãe sem salário, sem benefícios, sem dormir, também vou pedir uma compensação justa por isso. Olhei ele nos olhos, firme, sem piscar. Você não precisa concordar. Para isso existe o tribunal. Ele realmente achava que eu não sobreviveria sem ele. Se enganou. Estive todos esses anos cumprindo meu dever. Esse dever não existe mais. O que quero é justiça, e ninguém vai sair com o que eu conquistei. Ele abriu a boca para protestar, mas não disse nada. As cifras naquele caderno eram tão claras quanto uma auditoria. Pela primeira vez, vi um brilho de pânico nos olhos dele. Ele percebeu que a mulher que ele achava mansa, obediente, fácil de controlar, já não existia mais. Naquela noite, a casa parecia uma geladeira. Ninguém disse uma palavra. Na manhã seguinte, Roberto ligou para a irmã dele. Não ouvi tudo, só sei que ele ficou um tempão no telefone, com aquele olhar de mártir ferido que era a especialidade dele. Tenho certeza que não contou para Jana como as coisas realmente aconteceram, nem com que frieza jogou a bomba do divórcio. Provavelmente disse que eu estava remoendo o passado, que não queria perdoar, que era impossível razonar comigo.
Então, quando a campainha tocou 2 dias depois, por volta das 3 da tarde, e encontrei a Jana na varanda com 2 sacolas de compras na mão, não fiquei nem um pouco surpresa. Ela sorriu, meio sem graça, e estendeu as sacolas, frutas, pizza congelada e 2 garrafas de vinho. Pensei que você não estava com energia para cozinhar ultimamente, disse, com doçura. Depois de se sentar, esfregou as mãos, olhando entre mim e o Roberto antes de falar. Lúcia, disse baixinho, o Roberto me contou um pouco do que está acontecendo. Sei que você teve anos difíceis. Todos vimos o quanto você fez pela minha mãe. De verdade, a gente sabe. Ela fez uma pausa e suavizou ainda mais a voz. Vocês estão casados há décadas. Não dá para jogar tudo fora de uma hora para outra. Mesmo por causa da Camila, talvez não devam ser tão radicais. A mãe acabou de falecer. Não é hora para o divórcio. Vai parecer feio. Ela deu um sorrisinho nervoso e completou. Sabe como é, famílias felizes, vidas felizes. Olhei para ela e respondi com frieza. Jana, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando sua mãe estava acamada, precisando de cuidados 24 horas, onde você estava? Quantas vezes por ano você vinha visitar? É engraçado como ninguém falava de valores familiares naquela época. Minha voz era baixa e firme, cada palavra afiada, como se tivesse sido polida por 10 anos de ressentimento calado. E agora que seu irmão quer me jogar fora como se eu fosse lixo, você vem me falar de graça? De perdão? Que cara de pau! Compramos essa casa depois de casados. Eu coloquei cada centavo nas contas, nos fundos de aposentadoria, nos investimentos, nos savings. Vou ficar com o que é meu por direito. Ninguém vai me fazer sentir culpa se eu for embora de mãos abanando. Ela ficou atônita, a boca entreaberta, completamente surpresa, mas não conseguiu dizer nada. Finalmente se levantou desajeitada. Só achei que vocês podiam conversar. Não precisa ficar feio. Feio? Eu ri com desdém. Ele me usou como babá por 10 anos e agora quer me descartar como um eletrodoméstico quebrado. E eu que faço parecer feio? Ela abriu a boca, depois fechou de novo. Bom, acho que isso é entre vocês dois, murmurou, antes de pegar as sacolas e sair correndo. Depois disso, tudo virou questão jurídica. Seguindo a recomendação de um mediador comunitário, contratamos advogados e começamos uma avaliação completa dos bens. A casa valia uns R$800 mil. Roberto não tinha como comprar minha parte, então não teve escolha a não ser colocá-la à venda. Os lucros líquidos seriam divididos igualmente. Nossas contas bancárias, fundos mútuos e carteiras de investimento foram revisados e divididos pelo time jurídico. Fiz questão de recuperar as joias que trouxe para o casamento, junto com o jogo de porcelana fina. Não valiam muito, mas eram parte da minha história, pedaços de um eu que não ia deixar desaparecer. No dia em que assinamos o acordo de divórcio, nos encontramos no escritório de advocacia de família no Fórum de São Paulo. O ar-condicionado estava no máximo, mas eu não sentia frio. Roberto sentou na minha frente, com um olhar fixo. A mão dele tremia um pouco enquanto assinava. Tinha algo indecifrável na expressão dele. Talvez arrependimento? Talvez só a fantasia de uma liberdade recém-descoberta. Eu já não sabia e também não me importava. Revisei cada página, cada linha do acordo, como se fosse um livro de contabilidade. Os números, as cláusulas, tudo tinha que estar perfeito. Satisfeita, peguei a caneta e assinei meu nome no decreto oficial de divórcio. O som da caneta riscando o papel parecia o selo final de um casamento fracassado. Quando saí do prédio, o sol estava cegante. Era uma daquelas tardes secas e escaldantes de verão em São Paulo. Até a brisa parecia vapor, mas de alguma forma me senti mais leve, como se um peso que carreguei por anos tivesse sido aliviado de repente. O certificado de casamento que antes guardávamos com orgulho foi substituído por uma pilha grossa de documentos judiciais. Alguns poderiam ver isso como um símbolo de fracasso, mas para mim era mais como um botão de reset, como restaurar as configurações de fábrica de um celular. As lembranças sumiram, sim, mas também o lag interminável. Fui até a parada de ônibus sem olhar para trás. Ouvi Roberto gritar meu nome atrás de mim, baixo, hesitante, com um toque de algo que parecia quase arrependimento. Mas não parei de caminhar. Naquele momento, o peso desapareceu. O que vem agora? Não sei, mas pela primeira vez em muito tempo posso viver para mim.
Com o dinheiro do divórcio, aluguei um apartamento pequeno de um quarto num bairro tranquilo e antigo no lado sul da Baía de São Paulo, a uns 10 minutos de carro do escritório da Camila. O lugar não era grande e dava para ver a idade dele. Os azulejos da cozinha estavam amarelados pelo tempo e o corrimão da varanda tinha a tinta descascando, mas ficava virado para o sul e a luz do sol entrava o dia todo. Contratei um faz-tudo do bairro para pintar as paredes de um bege quentinho. Coloquei cortinas leves de linho e algodão com listras delicadas. Não comprei muitos móveis, só o essencial. Uma cama pequena, uma escrivaninha, uma mesa de jantar para 2 e uma poltrona confortável. Tudo simples, mas limpo e aconchegante. No dia da mudança, Camila veio com 2 colegas de trabalho para ajudar. As 3 encheram o apartamento de risadas, carregando caixas e zoando minhas panelas e frigideiras velhas, dizendo que tinham a vibe de uma cozinha bem vivida. Ri, balançando a cabeça, vendo elas trazerem vida para o meu novo espaço vazio. Meu coração era uma mistura estranha de emoções. Pela primeira vez, desde que me casei, depois de décadas, eu tinha um lugar que era realmente meu. Sem sogra para cuidar, sem homem para atender, sem despertador de meia-noite para trocar fralda ou virar cama, sem humores de ninguém para evitar. Quando as amigas dela foram embora e o apartamento ficou finalmente em silêncio, o anoitecer já tinha caído. Camila arregaçou as mangas e me ajudou a desempacotar. Pendurou minhas roupas no armário enquanto eu guardava com cuidado algumas relíquias da minha mãe no último gaveta da cômoda. Um colar de prata velho, um anelzinho e uma caixinha de joias com a dobradiça quebrada. De repente, ela me abraçou por trás, como fazia quando era pequena, apoiando a cabeça no meu ombro. "Mãe", disse baixinho. "Não se preocupa, vai dar tudo certo." Fiquei paralisada por um segundo, depois sorri e dei um tapinha no braço dela. "Eu sei", disse. De verdade, o apartamento era pequeno, mas tranquilo. As janelas estavam limpas e a luz do sol era perfeita. Fiz um chá de camomila e sentei na minha varandinha numa cadeira dobrável, olhando a rua. Crianças passavam de bicicleta. Um grupo de senhoras de cabelo branco passeava com seus cachorros. Mais adiante, alguém tinha montado uma mesinha na calçada para vender geleia caseira. Naquele momento, senti algo que não sentia há anos: paz. E mais que isso, liberdade. Peguei uma caneta e um caderno e escrevi com cuidado 4 metas para minha nova vida. Primeiro, arranjar um trabalho leve, sem pressão, não só pelo dinheiro, mas para ter uma estrutura, um lugar para ir, algo para fazer. Não queria apodrecer entre 4 paredes de novo. Segundo, retomar os hobbies que abandonei por causa do peso da sobrevivência. Talvez pintar aquarela, talvez fazer um curso de arranjos florais no centro comunitário, talvez aprender a fazer um bolo simples. Terceiro, me reconectar com velhas amigas, as mulheres que me afastei por causa do casamento, dos filhos ou simplesmente da vida. Era hora de me conectar de novo. Não podia continuar vivendo como uma ilha. Quarto, aprender a me amar. Me amar de verdade, cuidar do meu corpo, fazer exercício, comer melhor, me vestir bem. Queria que a mulher no espelho não parecesse só alguém que sobrevive, mas alguém que realmente gosta da vida. Claro, teve momentos de solidão, noites no sofá, zapeando a TV sem encontrar nada que valesse a pena, podiam parecer vazias. Depois de tantos anos de tarefas sem fim, reclamações, barulho e conflitos, o silêncio repentino podia ser estranho, como se eu não soubesse viver na quietude. Mas, na maior parte do tempo, o que eu sentia era uma satisfação tranquila e constante, uma calma que eu não conhecia há décadas, a sensação de que pela primeira vez minha vida estava totalmente nas minhas mãos. Eu achava que um lar era um porto seguro, mas agora entendo. Era uma zona de guerra que eu defendia sozinha. Esse apartamentinho pode ter só 50 metros quadrados, e a cozinha mal cabe uma pessoa, mas qualquer tempestade que vier, eu posso enfrentar. E mais importante, agora eu faço as regras. E, honestamente, isso é muito bom. Roberto, por um breve momento, viveu a vida que sempre imaginou para o seu segundo ato, cheio de liberdade. Acabou-se a mãe idosa e acamada. Acabou-se a esposa, que na cabeça dele sempre estava estressada, sempre reclamando, sempre pesada. A casa finalmente estava em silêncio.
Ninguém lembrava ele de tomar os remédios, checar a validade do leite ou catar os meiões. O próprio ar, ele pensou, parecia diferente, mais fresco, como uma lufada de vento no topo de uma montanha. Começou a chamar os velhos amigos para tomar uma, jogar pôquer. Nos fins de semana, ia sozinho para a Praia de Santos, passava o dia pescando e postava fotos com filtros e legendas tipo "finalmente fazendo o que eu gosto". Entrou em vários aplicativos de namoro. Até pediu para os amigos apresentarem mulheres, sonhando com uma segunda primavera com alguém que o valorizasse, alguém mais doce, mais gentil, que o ajudasse a redescobrir o charme dele. Mas a realidade deu um tapa forte e rápido. Em poucos dias, a casa virou um caos. O sofá da sala ficou enterrado em camisas usadas, meias e o colete de pesca. A roupa ficou de molho na máquina por 2 dias inteiros antes que ele lembrasse de ligar. A pia estava lotada de embalagens gordurosas de delivery e restos de macarrão, e o ar ganhou um cheiro rançoso que impregnava tudo. As refeições eram hambúrguer ou pizza congelada. Os refrigerantes açucarados dos combos reviravam o estômago dele. Em menos de 2 semanas, o sistema digestivo dele se revoltou. Uma noite, uma dor aguda acertou o estômago. Ele caiu na cama, encolhido, suando frio. Tentou se levantar para pegar os remédios, mas a mão tremia e derrubou um copo d'água, que se espatifou no chão. E foi aí que ele percebeu: não tinha ninguém para ajudar. Tateou o celular e ligou para o 192. Os paramédicos o levaram para o pronto-socorro. Ele passou por tudo sozinho. Cadastro, exame de sangue, soro na veia. Ficou encolhido numa maca, sob luzes fluorescentes, vendo outros pacientes ao redor recebendo visitas de filhos, filhas, parceiros. Gente se dando as mãos, fazendo perguntas para os médicos, trazendo cobertores e lanches. Roberto, ninguém. Ninguém perguntou como ele estava. Ninguém pegou na mão dele. Ninguém nem sabia que ele estava ali. Aquele pronto-socorro frio e barulhento foi o primeiro lugar onde ele realmente sentiu o que era estar sozinho. Quanto àquela grande segunda primavera, nunca aconteceu. Os perfis de namoro dele pareciam o currículo de um cara de meia-idade se vendendo. Renda estável, gosta de pescar, independente, procurando companhia para dividir a vida, mas quando as mulheres descobriam que ele tinha mais de 60 anos, tinha se divorciado recentemente, vendido a casa, dividido os bens e não ajudava a cuidar da mãe antes de largar a esposa. Poucos dias depois do funeral, elas deslizavam para o lado ou respondiam educadamente: "Você parece legal, mas não combinamos." As poucas que toparam sair com ele logo perceberam os sinais de alerta. Ele falava só dele, de como foi incompreendido. Esperava que elas pagassem a própria conta, suspirava se pediam mais de um item, reclamava da alta dos preços e nunca se oferecia para pagar. Depois começou a criticar a aparência delas. O tom dele ficou mais ácido, mais amargo. Nenhuma saiu com ele uma terceira vez. A maioria terminava com ele bloqueado. Cada rejeição o afundava mais. Ele sentava sozinho, bebendo cerveja barata, uísque vagabundo, encarando a TV desligada na sala, o controle jogado de lado, sem ninguém para devolver. Achou que o divórcio seria o começo de um novo capítulo, um retorno a ser um homem de verdade, livre e sem amarras. Mas o que veio foi uma campanha solitária numa vida que ele nunca esteve preparado para encarar. Ele nunca entendeu que todo o conforto, toda a paz, todas as pequenas conveniências que ele tomava como certas nunca foram sem esforço. Não eram naturais. Foram construídas dia após dia pela mulher que ele achava cansativa e desnecessária. E quando ela foi embora, levou tudo. O calor, o ritmo, o cuidado silencioso e invisível que fazia daquela casa um lar. Só então ele começou a entender a verdade. A mulher que ele descartou tão levianamente era quem segurava tudo desde o começo. Enquanto isso, minha vida começou a florescer silenciosamente, numa direção nova e mais leve. Graças à indicação da Camila, consegui um emprego de meio período como bibliotecária numa biblioteca comunitária pertinho do escritório dela. Minhas tarefas eram simples: organizar livros nas prateleiras,
registrar entradas e devoluções e, às vezes, ajudar as crianças a escolherem a próxima história favorita. O trabalho não era estressante, o ambiente era calmo. Lá fora, pelas janelas, se estendia um jardim de arbustos bem aparados, e o prédio sempre tinha aquele cheiro de papel e capas de livros gastos, sem política de escritório, sem metas de vendas. Eu até tinha tempo para folhear as novidades. Para mim, era o trabalho perfeito. Lembro do meu primeiro dia. Estava nervosa, passei a camisa 3 vezes e cheguei 30 minutos antes, andando pela rua como uma estudante no primeiro dia de aula. A bibliotecária-chefe, uma mulher branca mais velha e carinhosa chamada Patrícia, me recebeu com um sorriso gentil e um tapinha no ombro. "Bem-vinda, Lúcia", disse. "Quem gosta de livros geralmente sabe manter a vida em ordem." Sorri. Naquele momento, senti como se algo suave e firme se abrisse dentro de mim. Com uma nova rotina estabelecida, comecei a retomar contato com algumas amigas de juventude. Algumas tinham se mudado para Campinas, outras faziam trabalho voluntário nos bairros, outras ajudavam a criar os netos, mas nunca tínhamos nos afastado de verdade. Criei um grupo no WhatsApp e logo estávamos conversando sobre qual mercado tinha as melhores promoções, quem tocava rock alto às 8 da manhã, quem torceu o pé na aula de zumba por dançar demais. Falávamos de tudo. Nos fins de semana, nos reuníamos para bater perna nos shoppings, escolher blusas bonitas em promoção e tomar café com leite em cafeterias com varanda. Às vezes, lembrávamos de quando nos infiltrávamos no cinema na adolescência, rindo até chorar. Nos dias de sol, fazíamos aulas juntas no centro comunitário. Zumba, alongamento, yoga. No começo, eu ficava totalmente descompassada, sempre um passo atrás, com as bochechas queimando de vergonha. Mas minhas amigas riam e gritavam: "Lúcia, esquece os passos, só segue o ritmo e sua." Aos poucos fui me soltando. Parei de me preocupar em parecer ridícula e comecei a me divertir. Depois de cada aula, me sentia mais leve, como se tivesse tirado anos das costas. Além dos exercícios, me inscrevi numa aula de aquarela no centro de aprendizado para adultos ali perto. 2 vezes por semana, me juntava a um grupo de mulheres da minha idade em torno de cavaletes, praticando sombreamento, mistura de cores e esboços. No começo, eu nem sabia distinguir os tubos de tinta. Minhas maçãs pareciam tomates amassados. Mas, semana após semana, fui melhorando. Minhas cores ficaram mais vibrantes, minhas linhas mais definidas, minhas pinturas começaram a ganhar forma. Era profundamente satisfatório começar do zero e aprender algo novo, algo só para mim. Uma das colegas mais jovens na biblioteca brincou: "Lúcia, você está brilhando ultimamente. Parece mais jovem que a minha mãe." Eu só sorri, sem dizer muito, mas sabia a verdade. Aquele brilho não vinha de maquiagem. Vinha da vida que finalmente estava me enchendo de novo. Antes, minha vida girava em torno da cozinha. Agora, gira em torno de mim, dos meus interesses, da minha energia, da minha alegria e, honestamente, nenhum investimento dá mais retorno que investir em si mesmo. Às vezes, posto fotos no Facebook, um quadro que pintei, uma foto em grupo depois da aula de yoga. As pessoas comentam: "Você tá tão vibrante, tá radiante." Não é vaidade, é validação, uma espécie de afirmação silenciosa. Meus dias agora têm ritmo, substância e uma sensação de expectativa. Não para ninguém, não para cumprir as expectativas de ninguém, mas só para mim. Essa paz, essa tranquilidade não veio fácil, mas agora que tá aqui, eu agarro com as 2 mãos. Quando chove, chove de balde. As coisas começaram a desmoronar de novo para o Roberto. Nos primeiros meses após o divórcio, ele viveu na euforia da suposta liberdade. As rotinas dele viraram um caos. Comia a qualquer hora, o sono bagunçado, uma queda constante para o vazio emocional. No outono, quando as manhãs e tardes da Baía de São Paulo ficaram mais frescas, a realidade o pegou. Ele caiu com um resfriado brabo. Tosse, febre, nariz escorrendo e passou 5 dias seguidos na cama, sem médico, só com xarope de farmácia e um orgulho teimoso. Não tinha ninguém para fazer sopa, ninguém para trazer água. Se quisesse algo quente, tinha que pedir delivery, comidas mornas e sem graça, difíceis de engolir, mesmo com fome. Ele ficava encolhido no sofá,
cansado demais para acender a luz da cozinha. O vazio no peito era mais profundo do que ele admitia. E poucos dias depois de se recuperar, o velho inimigo voltou. A hérnia de disco. Quando ele tinha crises, eu acordava no meio da noite para colocar compressas quentes, passar pomada, ajudar a alongar, aliviar a dor. Agora, ele nem conseguia sair da cama sem se preparar. Uma noite, tentou se abaixar para amarrar o sapato e desabou de dor, de joelhos no chão, suando frio. Foi aí que ele entendeu. A vida livre que ele queria tanto não era nada como a fantasia dele. Os hospitais continuavam lotados. Filas longas, esperas intermináveis, contas enormes. Ele chegou mancando, com um cajado, sentou curvado na sala de espera, vendo outros pacientes cercados por esposas, filhos, alguém. Ele não tinha nem uma garrafa d'água na mão. Todas aquelas coisas que ele achava chatas, sufocantes, desnecessárias, o cuidado, o conforto, a presença, viraram memórias de uma ternura insuportável e completamente fora de alcance. O alívio inicial do divórcio tinha evaporado há muito, corroído pela dor e pela solidão. Agora, ele não tinha mais certeza. Tinha sido impulsivo demais, cego pela emoção. Começou a ligar para Camila de novo. No começo, as conversas eram casuais, perguntando do trabalho, do horário dela. Mas com o tempo, o tom mudou. Ficava mais suave, mais hesitante. "Como tá sua mãe esses dias?" perguntou uma noite. A voz da Camila era calma e firme. "Tá bem?" 3 palavras simples, mas um muro sólido e inabalável. "Que bom! Ela tá morando sozinha agora, né? Tá se acostumando?" "Ela precisa de alguma coisa. Eu cuido, pai", disse Camila, com a voz rouca sem hesitar. "Tá bem. Ela faz aulas no centro comunitário, sai com as amigas, às vezes vem jantar. Tá feliz." Roberto fez uma pausa, depois baixou a voz. "Ela já mencionou meu nome?" Silêncio. Então Camila disse, com a voz mais firme que nunca: "Não. E pai, olha, sei que você está se sentindo sozinho. Entendo, mas, por favor, não tenta falar com ela de novo. Pela primeira vez, ela está vivendo uma vida que é realmente dela. Deixa ela ter isso." As palavras dela o acertaram como um balde de água gelada, apagando o último brilho de esperança. Foi aí que ele finalmente entendeu. Não perdeu só uma esposa, não perdeu só alguém que cozinhava, limpava e cuidava da mãe dele. Perdeu a única pessoa que o sustentou sem reclamar por anos e, no caminho, perdeu o respeito da filha. Nunca imaginou que um dia até a relação com a Camila pareceria formal, distante, como se o sangue ainda os unisse, mas algo mais profundo tivesse se desfeito. É assim com as pessoas. Quando você está do lado, dizem que você está no caminho, que é barulhento, grudado demais. Mas quando você vai embora, quando leva seu silêncio, sua doçura, suas mãos firmes, elas percebem que o mundo não para esperar. Não volta para aquela mesa. Não oferece segundas chances só porque agora elas se arrependem. Enquanto isso, minha vida florescia, cheia de cor e mais barulhenta nos melhores sentidos. Na biblioteca comunitária, levava meu trabalho a sério, cumprimentava todo mundo com carinho e logo virei a favorita dos frequentadores. Dona Lúcia, me chamavam. Alguns senhores até traziam doces caseiros, dizendo que os livros que eu indicava eram mais eficazes que qualquer receita. Recentemente, na aula de aquarela, teve uma pequena exposição de arte comunitária. Uma das minhas pinturas de paisagem foi escolhida inesperadamente como destaque. O prêmio era simples, um jogo de tintas e uns pincéis novos, mas o certificado com meu nome agora está pendurado com orgulho na minha geladeira. Toda vez que passo por ele, não consigo evitar sorrir. Era uma felicidade que eu não sentia há anos, uma que não dependia de papéis, obrigações ou aprovação dos meus sacrifícios, mas de algo que construí com minhas próprias mãos, minha paixão, meu esforço, minha luz. Também entrei num grupo de dança matinal do bairro, tecnicamente um time de zumba e cardio latino que se reúne no parque ao amanhecer. A líder, uma mulher chamada Sharon, sempre cheia de energia, com as roupas de ginástica mais chamativas, comandava na frente com um sorriso que iluminava o quarteirão.
Quando entrei, ficava atrás, dura, insegura dos movimentos. Sharon notou na hora. Depois da aula, me puxou de lado e disse: Lúcia, relaxa. Ninguém liga se você acertar o passo. Dança só por diversão. Ela estava certa. Depois de umas semanas, encontrei meu ritmo. Meu corpo lembrou como se mexer. Um dia, Sharon até brincou. Que coordenação, menina. Se a gente fizer um show de fim de ano, não se espante se te escolher como co-capitã. Ri e balancei a cabeça, mas no fundo, senti um calorzinho pelo corpo todo. Descobri que mesmo na meia-idade, você ainda pode encontrar sua turma, pessoas que te fazem sentir que você pertence, exatamente como você é, com minha energia, meu brilho. Até os vizinhos começaram a notar. A caixa do mercado local uma vez me elogiou, dizendo que eu parecia uma artista da Vila Madalena. Uma tarde, uma mulher simpática da rua ao lado me alcançou enquanto passeava com o cachorro. Conheço um professor aposentado, disse. Perdeu a esposa há muito tempo. Calmo, gente boa. Quer que eu apresente? Sorri e recusei educadamente. Não é que eu estivesse fechada para o amor. É que essa vida de solteira estava muito boa. Não precisava ceder. Não precisava pisar em ovos com os humores de ninguém. Era livre, de verdade, pela primeira vez em décadas. Depois de viver um casamento onde a balança nunca se equilibrou, finalmente entendi o que queria. Não romance, não dependência, mas respeito, compreensão, plenitude. Também comecei a cuidar da minha aparência, não para os outros, mas para mim. Antes, usava a mesma blusa por 3 anos. Meu cuidado com a pele era o que estava em promoção na farmácia. Saía de casa sem nem pentear a sobrancelha. Agora, escolho roupas com cores e cortes que me favorecem. Invisto em produtos de pele bons, fórmulas limpas com boas avaliações. Às vezes, passo um pouco de maquiagem, um toque de batom, só o suficiente para me sentir fresca, elegante, presente. Quando eu e a Camila vamos fazer compras em São Paulo, ela me passa vestidos por cima da porta do provador e diz: Mãe, esse é perfeito para você. Chique e com classe. Às vezes, enquanto caminhamos pelo shopping, as pessoas nos confundem com irmãs, e eu rio de verdade, com alegria, não por vaidade, mas porque agora acredito nisso. Paro na frente do espelho e vejo uma mulher de pele brilhante, olhos vivos, postura firme. Uma mulher que há 10 anos descartei como uma dona de casa invisível de meia-idade, agora vibrante, até bonita. Achava que envelhecer era desbotar, se aposentar, poupar, ficar em casa cozinhando e cuidando dos netos discretamente. Mas agora sei a verdade. Se você está disposto a cuidar de si, dedicar tempo, energia e dinheiro ao seu bem-estar, então 65 anos é só o começo. Você ainda pode florescer, ainda pode brilhar, ainda pode ter sua própria versão de uma vida cheia e vibrante. Não é emprestado, não é presente, não é algo que vem com permissão de ninguém. Você conquista, você toma posse, você floresce por você mesma. O destino tem um senso de humor torto, quase teatral na ironia. Naquela tarde, eu estava no mercado perto do meu apartamento, empurrando o carrinho pelos corredores, escolhendo frutas frescas e orgânicas. Acabei de virar na seção de refrigerados, quando vi uma silhueta familiar perto das comidas prontas. Era o Roberto. Ele estava visivelmente mais magro, a pele opaca, amarelada, tinha olheiras fundas e uma barba rala, mal feita. A jaqueta estava desbotada, quase cinza, e os tênis, sujos e rachados na sola, pendiam frouxos com um cadarço mal amarrado. Ele segurava um copo de macarrão instantâneo com baixo sódio, hesitando, como se fizesse contas mentais para ver se cabia no orçamento. E eu? Estava com um vestido azul marinho, um casaco impecável, maquiagem leve, e meu cabelo, recém-cortado e tingido na semana passada, emoldurava meu rosto direitinho. Meu carrinho estava cheio de frutas coloridas, filés de salmão, castanhas variadas e folhas verdes. Minha pele brilhava, meus olhos reluziam, eu parecia alguém com um destino a seguir. E era verdade, uma boa vida. Quando nossos olhares se cruzaram, ele congelou. Não esperava ver essa versão de mim, não a dona de casa cansada e magra da lembrança dele, mas uma mulher polida, radiante, cheia de vida,
Vi no rosto dele um lampejo de surpresa, desconforto, vergonha, talvez até inveja ou arrependimento. O contraste entre nós era tão gritante que não dava para esconder. Instintivamente, ele tentou se esquivar, mas já era tarde. Largou o macarrão como se tivesse se queimado, esfregou as mãos e forçou um sorriso torto. Lúcia, nossa, que coincidência. Você também fazendo compras? Minha voz saiu calma. Meu olhar passou por ele sem parar. Nem quente, nem frio, só educado, distante. Ele riu, meio sem jeito, ainda tentando se equilibrar. Tá tudo bem com você? Sim, assenti com um sorriso doce, mas firme. Obrigada por perguntar. Fui pegar meu carrinho, pronta para seguir. Espera, Lúcia, espera. Ele se adiantou rápido, bloqueando meu caminho. A Camila, como tá? Parei. Tá muito bem. Olhei ele nos olhos, firme, impassível. O trabalho tá indo bem, ela tá feliz, vivendo uma vida plena. Ele apertou os lábios, claramente procurando outro fio para puxar, algo para segurar o momento, mas eu já não oferecia mais tempo que não lhe devia. Levantei o queixo levemente, com a voz suave, mas firme. Senhor Ferreira, a menos que tenha mais alguma coisa, eu tenho planos. Boas compras, Senhor Ferreira. 2 palavras, limpas, frias, definitivas. Quebraram a frágil familiaridade que ele achava que ainda existia entre nós. O rosto dele congelou, a boca entreaberta, as palavras presas na garganta. Depois de um instante, ele assentiu lentamente, sem dizer nada, e se afastou. Empurrei meu carrinho passando por ele, sem olhar 2 vezes. Vi tudo. O desconforto, a vergonha, a desesperança silenciosa, mas, honestamente, não senti nada. Nem pena, nem raiva, nem satisfação. Só indiferença. A indiferença que você sente quando encontra um velho cliente que mal lembra. Você acena, se é que acena, e segue em frente. Talvez ele tenha pensado que eu cairia num clichê de filme meloso, olhos marejados, afogada em velhas lembranças, talvez até perguntando se ele voltaria. Desculpe desapontar. Tô ocupada demais vivendo bem para recriar a fantasia da mulher que nunca superou o ex. Nessa vida, a maior sorte não é quem você conhece, mas saber quando se afastar. A ruína dele é culpa dele. Meu brilho, eu lutei por ele. Ele achou que eu não teria nada sem ele. Não podia estar mais errado. Sair foi quando finalmente tive tudo. Aquele encontro no mercado foi a gota d'água que quebrou a ilusão já desmoronada do Roberto. Ele me viu. De verdade, me viu pela primeira vez em anos. Radiante, segura, transborda de uma liberdade que ele nunca imaginou que eu teria sem ele. E então se viu, magro, desleixado, com os sapatos se desfazendo, segurando um copo de macarrão instantâneo como se fosse uma decisão de vida. O contraste era cegante, destruiu qualquer fantasia que ele ainda segurava, de que eu desmoronaria, de que não viveria sem ele. Arrependimento, amargura, ciúmes, envolveram ele como cobras, se enrolando mais a cada respiração. E a partir daquele momento a vida dele desabou de forma abrupta e implacável. Logo depois, ele investiu o pouco que sobrava. Sua parte da venda da casa numa aposta furada por uma dica de um dos amigos de pôquer. Uma suposta oportunidade imperdível. Em um mês, a empresa sumiu, portas fechadas, telefones desconectados, até o último centavo perdido. As finanças dele, que já eram apertadas, secaram de uma hora para outra. E então a hérnia de disco voltou. A dor que ele ignorava antes virou insuportável. Algumas noites era tão forte que ele nem conseguia sair da cama. O médico disse, sem rodeios, que ele precisava de cirurgia, seguida de semanas, talvez meses, de repouso e reabilitação. Quando soube o custo, quase engasgou. Quando os problemas menores apareciam, eu estava lá. Ficava acordada a noite toda com compressas quentes, passava pomada, ajudava a te alongar, ligava para o médico quando ele não queria. Mas agora, sem mim, nem a sobrevivência básica estava ao alcance. Ele começou a entrar em pânico, pânico de verdade. Primeiro tentou ligar para os velhos amigos de copo, aqueles que o chamavam de irmão, enquanto brindavam com uísque. Ligou para cada um,
Pediu um empréstimo, um sofá para dormir, alguém para ajudar por uns dias. Um a um, sumiram. Alguns não atenderam, outros disseram: "Nossa, tá complicado agora." A maioria simplesmente deixou no vácuo. A mesa de pôquer estava vazia. É essa a verdadeira solidão. Não quando não tem ninguém para beber com você, mas quando você está jogado no chão, sofrendo, e ninguém te traz um copo d'água. Só então ele entendeu o que era o verdadeiro frio. Ele se achava o homem da casa, o pilar, o que segurava tudo. No fim, era um desastre. E quando me soltou, o verdadeiro alicerce, nunca imaginou que a casa inteira desabaria. Sem opções, ele voltou para mim. No começo, foi sutil. Uns mensagens, umas ligações perdidas. "Oi, espero que você tá bem. Tô trabalhando muito ultimamente." Ignorei. Depois vieram as histórias tristes. Perdeu tudo. A aposta furada, a hérnia destruída, não conseguia andar, não conseguia cozinhar, vivia de comida fria e silêncio gelado. Vamos ser francos, ele não estava se confessando. Estava pescando, esperando que eu mordesse, que eu me jogasse, que cuidasse dele por uns dias, talvez que mandasse um dinheiro que fosse para a enfermeira, a esposa. Nem abri as mensagens. Aí ele começou a ligar para a biblioteca onde eu trabalhava. Um dia, atendi o telefone só para acabar com isso. "Roberto", disse, calma, mas cortante. "Tá divorciado de mim, legal e emocionalmente. Sua doença, suas dívidas, sua solidão não são mais meu fardo. Para de ligar, não me procura mais." 3 segundos de silêncio. A ligação caiu. Uns dias depois, ele voltou. Dessa vez, parou de fingir. Mandou textos longos, parágrafos sobre nossos anos doces, como ainda sonhava com a gente cozinhando juntos na velha cozinha, como eu era atenciosa e gentil. Até citou aquele ditado batido: "Um dia de casamento vale 100 dias de graça. 100 dias de casamento são profundos como o mar." Quase joguei o celular fora. Aí veio a culpa. "Lúcia, sei que não te valorizei. Errei, mas quem não erra? Você vai mesmo ficar de braços cruzados vendo eu cair tão baixo? Pensa na Camila, ela tá no meio disso. O coração dela não dói também?" Ri alto e respondi sem hesitar um segundo: "Roberto, cadê esses 100 dias de graça quando passei 10 anos limpando sua mãe e alimentando ela na mão? Você nem enterrou ela e já estava me entregando os papéis do divórcio. Pensou no amor do casamento naquela hora? Agora tá falido, doente, sozinho, e de repente eu sou importante. Por favor, não sou seu gerador de emergência. Minha bateria tá cheia, mas não para você. Quer falar de amor, de memórias? Esse barco não só zarpou, como afundou." Meu amor por ele morreu em algum momento entre trocar a fralda da mãe dele e ouvir ele dizer: "Esse casamento simplesmente não funciona." Agora ele quer reviver o passado. Desculpa, minha linha de crédito de compaixão tá estourada há tempos e fechada para sempre. Sem renovação, sem oferta de perdão, sem turnê de retorno. Roberto não desistiu. Quando a culpa e a nostalgia falharam, ele tentou a próxima tática do manual: o caminho indireto. Foi atrás da Camila, com lágrimas nos olhos, voz tremendo, se fazendo de coitado. Disse que a dor nas costas era insuportável, que não sabia cozinhar, que estava sem dinheiro, que simplesmente não aguentava mais. Implorou para ela falar comigo, só para me convencer a ajudar. "Só por uns dias, Camila. Sei que decepcionei sua mãe, decepcionei você também, mas não me sobrou nada. Por favor, fala com ela. Só pede para ela ter pena de mim, mesmo que seja só um pouco. Não quero eternidade, só uma ajuda." Ele jogou fora o último fiapo de dignidade paterna e se arrastou na frente da própria filha. Camila olhou para ele, olhou de verdade, e algo brilhou nos olhos dela, mas a voz continuou firme, inabalável. "Pai, posso te ajudar a pagar um cuidador. Até procuro uma clínica de assistência decente. Te apoiar é parte do meu dever de filha. E não vou negar isso." Ela fez uma pausa. A voz ficou mais afiada. "Mas nem pense em meter a mãe nisso de novo. Ela finalmente está respirando depois de largar tudo por você. Deixa ela em paz." Ela não gritou, não chorou, mas aquela firmeza calma bateu mais forte que qualquer explosão. Quando isso não funcionou, Roberto apelou para Jana, a irmã sempre compreensiva. Chorou, dramatizou, contou a história dele, como estava doente, sem grana, sozinho,
Como eu tinha ficado fria, o abandonado, fingido que ele nunca existiu. Como eu estava vivendo a grande vida enquanto ele estava esquecido. Jana, com seu coração mole e culpa influenciada pela igreja, caiu na hora. Ela sabia o quanto eu sofri naquele casamento. Tinha visto as falhas do irmão de perto. Mas mesmo assim, ele era o irmão dela. E todos aqueles sermões sobre perdão e graça plantaram suas sementinhas. Então, ela apareceu. Com uma caixa de bolo na mão, sentou na beirada do meu sofá impecável, como se não pertencesse ali. Lúcia, começou hesitante. Conheço meu irmão, ele fez muita coisa errada e não estou justificando, mas ele está numa situação muito ruim agora. Nem consegue comer sozinho. Só pensei que só talvez você pudesse ser maior. Vocês foram casados, né? Eu estava no meu cantinho, praticando aquarela. Larguei o pincel e olhei para ela, calma, serena, deliberada. Jana, disse com a voz tranquila. As palavras ser maior soam bonitas, mas me diz, onde você estava no dia que ele pediu o divórcio? A mãe dele tinha acabado de morrer, e ele só pensava em me largar. Você disse para ele pensar nos anos de casamento naquela hora? O rosto dela se contraiu. Continuei. Ele é o pai da Camila. Ela vai fazer o que tiver que fazer. Mas eu não sou mais esposa dele, nem por lei, nem por sentimento, nem por nada. O buraco em que ele está agora é dele para consertar. Não vou me meter de novo. Você é bem-vinda para repetir isso para ele, palavra por palavra. A expressão dela desmoronou. Foi como se eu tivesse dado um tapa com verdades pesadas demais para desviar. Ela baixou o olhar e ficou em silêncio por um momento. Então soltou um suspiro. Tá certa. Acho que estava perto demais dele para enxergar claro. Não achei que você realmente ia soltá-lo. Sorri com doçura. Soltar não significa que não doeu. Significa que finalmente sofreu bastante. Algo mudou nela naquele momento. Um remorso verdadeiro, talvez até um pouco de clareza. Ela se levantou para ir embora, e dessa vez a voz dela não tinha nenhuma tentativa de persuasão. Se cuida, Lúcia. Isso significou mais que qualquer apelo anterior. Foi a primeira vez que senti que ela realmente me viu, não como a esposa do Roberto, mas como eu mesma. Não guardei rancor. Cada um tem seu caminho para entender. Alguns demoram um pouco mais para dar a curva, mas meus limites já estavam traçados. E deixei isso claro para Camila, para Jana, para qualquer um que achasse que podia me empurrar de volta para aquela porta. Primeiro, nunca mais me casaria com o Roberto. Segundo, nunca mais seria cuidadora de ninguém sem salário. Terceiro, a mulher que eu fui é coisa do passado. A vida que vivo agora é minha, e não vou deixar ninguém mexer nela, nem por amor, nem por culpa, nem por memória. Até consultei um advogado. Perguntei sobre pedir uma medida protetiva. Se ele te procurar de novo, aparecer, mandar mensagens, te incomodar de qualquer jeito, disse o advogado, você tem todo o direito de exigir que ele fique a 30 metros de distância. Juntei os documentos, organizei os passos, me preparei. Aí olhei nos olhos da Camila e disse, sem hesitar, se ele passar da linha de novo, não penso 2 vezes antes de chamar a polícia. Camila assentiu. Dessa vez, mãe, vamos cuidar da sua paz juntas. Depois disso, Roberto ficou em silêncio. Talvez tenha percebido que já tinha gastado a carta da compaixão. Talvez tenha entendido que a porta onde ele não parava de bater estava trancada para sempre. Talvez ele soubesse. Mas eu conhecia aquele homem bem demais. A amargura dele não sumiu. Só afundou sob a superfície, como brasas sob cinzas, esperando uma brisa, uma chance. Mas eu terminei de ser bombeira na vida dos outros. Aprendi isso. Minha bondade não é um poço sem fundo. Meu perdão não é uma porta giratória. Minha natureza gentil, essa está reservada só para quem merece. E para as pessoas que me trataram como um pano de chão para usar e jogar fora, desculpa, eu não reciclo. Talvez tenha sido o silêncio frio e implacável que eu impus. Talvez tenha sido o espelho que coloquei na frente dele ao me recusar a jogar o jogo dele. Fosse o que fosse, Roberto quebrou. E o que ele fez em seguida foi, sem dúvida, o movimento mais patético e autodestrutivo da vida dele. Ele foi para a internet, em tudo que é canto. Postou nossa foto antiga, tirada anos atrás no quintal, quando eu ainda sorria ao lado dele, meu braço no ombro dele,
O sol brilhando atrás de nós, com aquela casa, vendida há muito tempo, ao fundo. Aquela imagem virou a bandeira da campanha de pena dele. De grupos comunitários no Facebook, a fóruns de bairro e a lista de e-mails da igreja, ele postou variações da mesma história triste. 30 anos de casamento acabaram assim, do nada. Admito que não fui perfeito, mas quem é? Agora tô sozinho, sofrendo, sem família por perto. Não peço dinheiro, só quero voltar para casa. Ele se pintou como um velho desamparado e abandonado, com palavras e edições cuidadosas. Sabia o que estava fazendo. Se colocava como vítima e a mim como a mulher cruel que o esqueceu assim que a vida melhorou. E no começo, funcionou. Algumas pessoas morderam a isca. Os comentários pingavam. Nossa, que triste! Não importa o que houve, nenhuma esposa devia deixar o marido cair tão baixo. Conhecia ele um pouco. Sempre parecia tão calmo. Como chegou nisso? A Lúcia devia pelo menos dar uma passada para ver como ele tá. É o certo. Alguns até me encaminharam o post diretamente, com mensagens tipo: parece que seu ex está passando por maus bocados. Não dá para dar uma olhada? Não fiquei com raiva nem ansiosa. O que senti foi cansaço. Não por me defender, mas por ver como as pessoas abandonam o pensamento crítico por uma boa história triste. Mas não fiquei calada. Não liguei para ninguém, não mandei mensagens privadas, não murmurei a portas fechadas. Em vez disso, escolhi as plataformas onde o post dele estava ganhando força e publiquei uma única resposta pública. Educada precisa, sem um único insulto, mas cada palavra feita de verdade. Obrigada pela preocupação de todos. Quero esclarecer alguns fatos para contextualizar. Primeiro, eu e o Roberto estamos legalmente divorciados. Todos os bens foram divididos por lei. Segundo, cuidei da mãe dele, acamada, por 10 anos. Ele raramente estava presente, sem contar que pediu o divórcio 5 dias depois do enterro da mãe, dizendo que eu não era mais útil. Nunca falei mal dele. Só peço que a voz mais alta não seja a mais desonesta. Se realmente se preocupam com o bem-estar dele, considerem levar comida, ajudar com as contas médicas ou contratar uma enfermeira. Quanto a mim, não olho para trás. Não reciclei nem um pingo de veneno, mas cada linha era um martelo. E assim a maré virou. Os comentários mudaram quase da noite pro dia. 10 anos cuidando dela e ele larga ela. Isso não é frieza, é clareza. Caí nessa, agora me sinto idiota. As mulheres de hoje têm que se defender porque ninguém mais faz isso. Ele não mencionou a aposta furada nem que dividiram o dinheiro da casa. Curioso, né? Alguns lembraram das noitadas de pôquer, das dicas de ações que ele pedia. Isso não é tragédia, é karma. Outros deixaram recibos, capturas de tela de chats antigos, sobre apostas, negócios fracassados, empréstimos para investimentos imperdíveis. A narrativa que ele construiu desmoronou em horas. No terceiro dia, Roberto apagou todos os posts e comentários e se retirou silenciosamente de todos os grupos. O último recurso dele, usar a pena pública como arma, explodiu na cara dele. E com isso, foi-se o último fiapo de dignidade pública que ele ainda tinha. Mas não me senti triunfante, me senti limpa, porque não era sobre ganhar. Era sobre finalmente me livrar do peso da narrativa dos outros, de não ter que explicar, justificar ou carregar a culpa de alguém que nunca mereceu minha proteção. Aquele silêncio que dei para ele não foi ausência, foi fechamento. No dia que o Roberto sumiu das redes sociais, eu soube. Ele finalmente entendeu. Tinha perdido completamente. Mas o que ele não viu chegar foi que a vida não tinha acabado para ele, longe disso. Depois que a história triste dele foi exposta e esmiuçada publicamente, até que a igreja que ele frequentava virou um lugar que ele evitava. Quem antes cumprimentava educadamente agora mal olhava nos olhos dele. Se o viam, desviavam o olhar rápido, como se a vergonha fosse contagiosa. A bondade humana é frágil como papel, um sopro de verdade, e ela rasga. Mas o corpo dele foi ainda mais cruel. A hérnia, sem tratamento por tempo demais, não aguentava mais. A terapia conservadora já não funcionava. O médico foi direto. Sem cirurgia, ele corria risco de paralisia parcial. Mas Roberto não tinha plano de saúde, nem dinheiro. Não tinha amigos de verdade sobrando. No fim, foi a Camila, nossa filha, que entrou em ação.
Ela organizou tudo para interná-lo num centro de cuidados paliativos subsidiado pelo governo, na periferia da cidade. Era um lugar simples, corredores escuros, janelas pequenas, o ar sempre cheirando a desinfetante e arroz passado. O tipo de lugar onde até a TV era compartilhada e programada por número de quarto. No dia que ele se mudou, eu não fui. Camila cuidou do papelada, ficou enquanto assignavam uma cama, depois voltou para casa e só disse uma coisa. Ele não falou muito, mas os olhos dele pareciam 10 anos mais velhos. Não respondi, só terminei meu chá. Depois disso, ele nunca mais tentou contato. Camila o visita às vezes. Sempre diz que ele é quieto, responde às perguntas das enfermeiras, toma os remédios, não dá trabalho. Não pergunta por mim, mas um dia ela chegou em casa e ficou em silêncio por um tempo. Finalmente, sussurrou. Ele estava lá, olhando pela janela, por o que pareceu uma eternidade. Nunca vi ele assim. Assenti. Finalmente entendeu. Nem toda desculpa tem quem escute. Ela não respondeu, só se inclinou sobre a mesa e pegou minha mão. Por então, a vida já tinha encontrado um ritmo tranquilo. Meu trabalho na biblioteca continuava firme. Outra aquarela minha foi escolhida para a exposição de primavera na prefeitura. Fiz novos amigos nos clubes de dança e fitness, pessoas que me conheciam não como a ex-mulher do Roberto, mas como Lúcia. Num sábado à tarde, eu e a Camila estávamos tomando chá na varanda. O sol estava quente, uma brisa balançava as rosas do meu jardim. Olhei para ela e perguntei, baixinho, quando você era pequena, já me odiou alguma vez? Ela piscou, surpresa, e balançou a cabeça. Não é que eu não entendia porque você sempre se calava. Fiquei olhando minha xícara por um momento, depois murmurei. Eu também não entendia. Talvez naquela época o silêncio era tudo que eu conhecia. Ela apertou minha mão. Mãe, antes eu achava que você estava atrás de mim, mas agora sei. Você era a luz que me iluminava. Sorri. Um sorriso de verdade, um que eu não usava há muito tempo. Não porque finalmente alguém me viu, mas porque finalmente eu me vi. Naquela noite, escrevi algo e colei na geladeira. CC5 não é o fim da história. É onde o próximo ato começa. Vou florescer, não porque odeio alguém, mas porque finalmente entendi, clara e profundamente. Mereço um futuro que seja meu, sem dor, sem culpa, sem o martírio silencioso das necessidades dos outros. Só eu. E uma vida que finalmente acendi para ninguém além de mim mesma. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários. De onde você está me assistindo? Que horas são aí agora? E o que essa história fez você sentir? Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe.